Vou fazer um pequeno preâmbulo também, como o professor Gil fez na sessão da manhã, e convidar os nossos professores para que possam fazer as suas exposições. Então, uma reflexão, né, que eu acho que é importante a gente, na abertura, um pouco colocar qual é o nosso foco, né? Bom, as questões ambientais que envolvem o uso das bacias hidrográficas na produção de energia elétrica são muitas e a gente sabe que há décadas envolvem conflitos em relação aos impactos, às vezes mitigáveis, às vezes não mitigáveis, as técnicas construtivas, a questão dos reservatórios, a questão dos modelos de usinas hidrelétricas, a definição das bacias hidrográficas atingidas, se vamos avançar mais sobre a Amazônia, como vamos contemplar a situação de escassez de água no estado de São Paulo, e de uma forma geral também a questão do custo socioambiental, que tem sido um dos temas muito tratados em pesquisas, e também, obviamente, os impactos na biodiversidade. Ou seja, de um modo geral, a gente pode dizer que as usinas hidrelétricas e a produção de energia através do recurso água vem produzindo impactos e que são verificados ao longo do tempo da vida de uma usina, desde o seu projeto, da sua concepção. E como a usina hidrelétrica é um projeto de longa duração, a gente tem visto isso no nosso projeto de eletromemória, estudando as usinas elétricas durante o século XX, né? A gente fica pensando e tentando discutir como que vamos, que legado nós vamos deixar para as paisagens e territórios atingidos por usinas hidrelétricas. Os projetos hidrelétricos, no caso brasileiro, eles assumem uma importância especial, já foi tratado nessa manhã, que é a questão da hidroeletricidade ser a base do suprimento energético principal do Brasil. Na maioria dos casos, essas usinas estão situadas a grande distância dos centros consumidores, às vezes não, às vezes elas estão muito próximas aos centros urbanos, e a gente vive um momento singular dessa trajetória, dessa longa história de duração desse tipo de energia, que é justamente uma questão que envolve a escassez hídrica, que leva a refletir sobre esses impactos, né? Nos parece, nesse nosso projeto Eletromemória, que a questão dos reservatórios ela é estratégica. O manejo dos reservatórios é uma questão estratégica que deve ser refletida por nós. Temos visto em nosso projeto que a poluição por esgoto, como foi mostrado hoje cedo pelo professor Gildo, o desmatamento, que não foi tocado ainda nesse nosso encontro aqui, na bacia de contribuição, a estiagem, o assoreamento dos lagos, que também tem sido também evocado pelas empresas, a manutenção e o manejo desse assoreamento, coloca em risco toda a geração, pode vir a colocar em risco toda a geração de hidroeletricidade. No início desse ano, como a gente já comentou de manhã, nós encontramos nas nossas expedições várias usinas das pequenas PCHs paradas justamente por falta de água. Também sabemos que os empreendimentos hidrelétricos, curtinho, tá? Já vou terminar, se incluem dentro do que a gente entende como interesse coletivo da nossa sociedade por elevar, através da oferta de energia, a qualidade de vida das pessoas. A gente não estamos discutindo algo que não seja diretamente afetado, né, pelo nosso modo, pelas nossas escolhas, no modo como vivemos. Também é fato que os reservatórios, ao longo da história, assumiram um aproveitamento múltiplo, energético, ou abastecimento e outros usos, e que as usinas elétricas são, então, esses empreendimentos de longa duração, mas que, por ultrapassarem gerações, eles estão também embrenhados na vida das pessoas, né? Também encontramos, além da escassez de águas, muitas cidades que se fizeram em torno das usinas, e outras atividades que se desencadearam a partir das usinas, inclusive hoje atividades ligadas à questão ambiental, parques ambientais, áreas de reserva, proteção de bacias, tudo isso envolvendo esses empreendimentos. Então, nessa mesa, nós estaremos iluminando algumas dessas questões sobre as hidrelétricas vistas agora à luz dos seus impactos e ações de interferência ambiental, e também tratar de trazer uma reflexão sobre possíveis caminhos e problemas que temos a enfrentar. Então, a gente tem um painel que é composto por uma discussão sobre a bacia hidrográfica, o fato natural, o fato geomorfológico, que a professora Cleide vai discutir. Temos também as discussões históricas relacionadas ao aproveitamento energético, através das pesquisas de longa duração, também da professora Odete Seabra.
E teremos também painéis sobre aspectos jurídicos, aspectos relacionados com as cidades. Então, eu vou apresentar rapidamente os nossos convidados, naquela folhinha que você leu ali. Você me deu, cadê? Onde ela está? Ah, desculpe. Eu vou fazer um breve resumo da experiência e dos nossos convidados e vou chamá-los, então, para a mesa na ordem que eles farão as apresentações. Em primeiro lugar, queria convidar a professora Odete Carvalho de Lima Seabra. A professora Odete possui graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo e especialização em Economia Regional e Urbana, obtida pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Geografia Humana, livre docente pela Universidade de São Paulo. Atualmente orienta dissertações de mestrado e teses de doutorado no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, em 2 linhas de pesquisa: urbanização e modo de vida e urbanização e economia política do espaço. É membro correspondente da associação La Somme et la Reste, sediada. Queria convidar também o professor Carlos Lorete Ramos. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo também. Atualmente é professor doutor da Universidade de São Paulo, engenheiro do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Na sequência, Dr. Rodrigo Sanches Garcia, é graduado em Direito pela PUC de Campinas, mestre em Direito pela Unimep, foi advogado pela CESP e professor assistente do Instituto Superior de Ciências Aplicadas em Limeira. É promotor de justiça desde 1999 e desde agosto de 2008 exerce o 4º cargo de promotor de justiça de Valinhos. É promotor integrante do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA, do Ministério Público, Núcleo Campinas, desde 2013. Por favor. Doutora Cleide Rodrigues, docente da Universidade de São Paulo desde 1992, atua na área de geografia nos seguintes temas: geomorfologia fluvial aplicada, cartografia geomorfológica, geomorfologia e urbanização e gestão ambiental. Realizou pós-doutorado na University of Oxford em geomorfologia aplicada, é bolsista do CNPq, com a pesquisa intitulada Intervenções Antrópicas e Efeitos Hidromorfodinâmicos em Sistemas Fluviais Urbanizados de São Paulo em Tempos de Mudanças Climáticas. Atua em gestão de bacias hidrográficas e planícies fluviais de áreas urbanizadas de São Paulo, bem como em geomorfologia fluvial na região amazônica. Atua também na reconstituição histórica de sistemas geomorfológicos para avaliação de mudanças antrópicas nesses sistemas. Foi consultora de planos de manejo de unidades de conservação no Estado de São Paulo, tendo coordenado o zoneamento da APA da Várzea do Rio Tietê. Professora Cleide. E nós temos um convidado que está um pouquinho atrasado, que é o professor Evandro, mas que eu vou apresentá-lo assim que ele chegar. Ele dava aula de manhã na USP Leste e está vindo para cá, tá? Vamos lá, professor Odete. De toda a reforma do Parque Dom Pedro e depois o paisagista Bovar, que veio fazer os públicos. Mas essa legislação, ainda hoje no Tietê, no Rio Tietê, uma ideia da magnitude destas coisas, vejam bem, a extensão original do Rio Tietê, da Penha em Osasco, era 46 quilômetros. Com a retificação, o canal foi reduzido e passou a ter 26 quilômetros nesse trecho. As várzeas, a várzea inundável, né, ela se expande nos períodos chuvosos, ela pertence ao rio. E as várzeas do Tietê tinham 32.997.000 metros quadrados. Se tirar isso para pôr na mesma medida, era 32.997 quilômetros. A pesquisa sobre a propriedade no Tietê foi muito difícil mesmo, porque foi aos poucos e foram... sempre advogados tinham conhecimento, os engenheiros que trabalhavam nas obras, enfim, é injusto entrar aqui nisso, porque eu não consegui levantar com pertinência essa área que foi ocupada. Com relação ao Pinheiros,
A extensão original era de 43 quilômetros, com os meandros, né? A extensão retificada é de 25. E a planície aluvial, que é a área de expansão do rio, era de 18.036 milhões. Na atualidade, bom, então chegou no ponto crítico e a configuração é essa. Os rios, eu acho, prioridade para o sistema energético. Tanto que as águas do Tietê passaram a entrar pelo Pinheiros, pelo canal do Pinheiros, passar pelo processo de reversão até serem lançadas. 80 é uma luta contra as enchentes. Tem um projeto que se chama Projeto Tietê, de 1994, e depois o Plano Diretor da Macrodrenagem, de 1999. Eu vou falar do governo japonês, só para o Tietê. E os prognósticos eram, vamos lá, que o rebaixamento da calha, mais a urbanização das margens, eliminassem 99% da possibilidade das enchentes, ou seja, extravasamento da calha do Tietê nos 24 quilômetros que eu acabei de me referir. Entendam, esses 24 quilômetros é um pedacinho deste tamanho do rio Tietê. É muito dinheiro, muito problema para um pedacinho. Você olha no mapa, é entre Penha e Osasco. Bom, assegurava então asseguraria, né, um trânsito ininterrupto de 700 mil veículos por dia nas marginais. Tratava-se de um rebaixamento do leito de 2,5 metros, alargamento das margens com revestimento dos taludes, a capacidade de vazão no Cebolão seria modificada de 640 metros cúbicos para 1.050 metros cúbicos por segundo. Bem, sob a ótica ambientalista, que já movia o processo, a ação para comunicar isto, eu acho que veio exatamente disso. Então, vejamos. Até esse momento, até esse ponto crítico, né, os episódios de extravasamento dos canais eram tratados como fatalidade. A administração pública mobilizava, enfim, com grande empenho, defesa civil, repartição de trânsito, serviço de bombeiro. A população atingida, quando perdia todos os bens, ocupava dramaticamente os noticiários e daí para frente. Bom, aí é que teve a inversão. Nós, em plano da macrodrenagem, ele tem um horizonte para 2020 e estabelece recomendações quanto ao disciplinamento e ocupação do solo, educação ambiental e outras medidas. Uma das premissas fundamentais para o desenvolvimento dos estudos e diagnósticos de restrição. E ficaria, então, estabelecido, aí vem um princípio também novo, ou seja, a água não precisa sair, ela tem que ficar onde ela cair. Os piscinões em funcionamento são regulados por computador. Considerar os problemas que toda a história anterior havia acumulado. Aí é que veio. Higienismo e ambientalismo jamais se encontraram nessa história, simplesmente porque os princípios higienistas da problemática da urbanização e da industrialização como processos implicados, né? Os princípios ordenadores do higienismo não tinham eco ao longo do processo da crise estrutural e da problemática dos rios e das várzeas. Entrariam, portanto, em vigência políticas neoliberais que tinham por função enfrentar o déficit público. Os impasses do desenvolvimento manifestados na crise estrutural do Estado já nos anos 70 criavam a oportunidade para que trecho da Penha a Osasco. Mas ele propugna por ordenamento, manutenção dos meandros e ordenamento do uso a montante, por exemplo, da Penha. Ele espera realizar a façanha que o higienismo pretendeu e não conseguiu, que consiste em adentrar para a vida cotidiana,
porque ela pensa, o gosto pela casa é uma constante. As pessoas de qualquer periferia têm gosto pela casa. Então, o que se pode pensar disso, né? É que esse processo todo, ele acaba por socializar a existência. Pode. Boa tarde. Eu, como engenheiro, peço desculpa, sou meio cartesiano, né? Então eu procurei fazer a apresentação em cima da pauta que tinha com as questões, questionamentos que foram colocados do ponto de vista ambiental. Eu só queria, nós vamos voltar a falar sobre a questão do sistema Light, né? Hoje é maio, mais no final da palavra, e realmente complementar mais alguma coisa que foi dito agora nessa palestra muito interessante, sobre o histórico de todo o sistema. Pode ir. Bom, a primeira pergunta que se fazia lá no programa do simpósio dizia a respeito a como melhorar as águas servidas em São Paulo. Isso aqui é um exemplo, uma fotografia aí, está em tudo quanto é mídia social, do Rio Tietê, as espumas do Rio Tietê, né? Pode passar? Bom, nós falamos aqui que o problema que nós temos de qualidade da água vem da falta de tratamento de esgoto. O esgoto é aquela coisa que dá um mau cheiro, uma impressão desagradável e chama muito mais atenção, né? Mas ele não é o maior dos problemas, né? Quer dizer, ele é um problema grande, mas temos vários outros problemas, né? A gente tem que começar a encarar também o problema de poluição difusa, que é muito mais sério, né? O que vem a ser a poluição difusa? É tudo aquilo que vem para as águas dos rios e que não passa pelo sistema de esgotamento. É uma coisa que a gente tem que começar, nós estamos ainda engatinhando na questão do tratamento de esgoto e ainda não estamos tratando dessa questão, que hoje, já nos países desenvolvidos, é visto aí com um desafio grande a se fazer. Só para dar um exemplo que vem a ser essa poluição difusa. Qual é a frota de automóveis que nós temos em São Paulo hoje? Vamos chutar aí os 5 milhões? 6 milhões? Um número, 6 milhões. Que nós troquemos um jogo de pneus de automóvel a cada 2 anos, razoável, né? Então, seria aí 12 milhões de pneus por ano. Onde vai parar a borracha desses pneus que circulam em São Paulo? Nos rios, né? Porque ele é desgastado nas ruas, vem uma chuva, e isso entra no sistema de drenagem de águas pluviais, vai parar nos rios. Assim como óleos, graxas, lixos, enfim, uma quantidade de coisas que a gente tem por aí que a gente chama de poluição difusa. Por exemplo, aquela oficininha de fundo de quintal, em que o sujeito pega uma peça mecânica, lava na gasolina, na lata de gasolina, e joga no ralo que vai parar no sistema de águas pluviais. Isso é muito mais problemático, né? E isso está fora da rede de esgoto e não vai entrar na rede de esgoto mesmo. Isso não tem como entrar. Então, esse é um outro aspecto que a gente tem que analisar. Pode passar? Bom, a origem, concordando em gênero, número e grau com o que foi dito agora, está realmente no inchaço urbano, né? Nós temos um fluxo migratório intenso, em busca de melhores oportunidades, essa coisa toda, e fez com que houvesse um crescimento urbano grande e desordenado, que não se limita à região metropolitana de São Paulo, né? Qualquer cidade de médio porte que a gente for ver aí no interior, não só de São Paulo, Brasil afora, as capitais, tem esse processo de crescimento caótico. São Paulo talvez seja um caso mais gritante pela população que nós temos, mas toda cidade de médio e grande porte tem esse problema, né? Então, nós não temos estruturas adequadas, né? E, em geral, as prefeituras não têm como fazer o acompanhamento desse desenvolvimento. Pode passar? A drenagem urbana
segundo os modernos conceitos, deve ser um produto do planejamento urbano. Ou seja, aquilo que foi dito agora há pouco sobre o PDMAT, feito em São Paulo, realmente foi a partir de um momento em que se tomou consciência de que a coisa não poderia continuar daquela maneira. Procurou-se, os especialistas que trabalhavam nesse assunto, procuraram ver o que se fazia aí mundo afora, em termos de tratar essas questões de drenagem urbana, né? Ou seja, nós não podemos fazer como se fazia tradicionalmente a drenagem urbana. Como que era a drenagem urbana? As prefeituras de São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo, é um exemplo disso, tratava da questão de drenagem numa secretaria que era a Secretaria de Vias Públicas, ou seja, drenagem urbana era um subproduto do projeto do sistema viário, né? Então, se eu for fazer uma avenida ligando um ponto ao outro e lá no meio tem um rio, eu tenho que fazer a canalização da estaca tal à estaca tal. Pronto. Não interessa se tem rio para baixo, se tem rio para cima, a coisa era toda feita de uma forma segmentada. Então, a gente chegava a coisas absurdas, né? Eu fazia um projeto de canalização num determinado trecho em que a vazão de projeto aqui era de 400 metros cúbicos por segundo e lá embaixo não cabia nem a metade, né? Ou seja, não havia continuidade. Então, a ideia de se falar em plano diretor de drenagem urbana é estudar a bacia como um todo. Ou seja, você não vê o rio de uma forma segmentada, mesmo porque a água que passa pelo rio é produto de um ciclo hidrológico. A água que evapora, forma as nuvens, precipita, escorre superficialmente, deveria infiltrar uma boa parte disso, mas nas cidades você tem a impermeabilização, que faz com que essa infiltração fique prejudicada, e isso escoa para os rios, que têm que drenar essas águas. Então, deve-se ver a drenagem urbana de uma forma mais sistêmica. E isso, muitas vezes, esbarra até por falta de conhecimento, não por, muitas vezes, má fé, mas falta de conhecimento em alguns paradigmas antigos que já não tem mais menor sentido de se fazer hoje, né? Ou seja, aquela coisa de canalização de fundo de vale, porque aquilo era visto como um ovo de Colombo, né? Você tinha um córrego de fundo de vale que não dava, uma área que o entorno era de domínio público, você ia lá, fazia a canalização e ganhava o entorno para fazer uma avenida de fundo de vale com um custo mínimo de desapropriação, né? Era visto como uma solução extremamente interessante. E aí a gente acabava matando toda a possível solução que você mereceria ter num caso como esse. Qual seria a solução mais adequada? Ter avenidas fora do entorno dos rios, ou seja, deixar o entorno do rio para eventuais adequações que forem necessárias. E a canalização também tem uma série de problemas, depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito, né? Mas a drenagem convencional, juntamente com a deficiência de estrutura e saneamento, acabam resultando naquilo que a gente estava dizendo. Ou seja, nós tínhamos um sistema, aliás, legalmente, nós temos um sistema separador absoluto, ou seja, a gente tem que conduzir as águas de esgoto numa rede de esgoto e as águas pluviais numa rede própria de drenagem. Só que a nossa realidade é que isso se transforma tudo num sistema unitário, ou seja, água de esgoto e drenagem se misturam todos e vão parar no fundo do rio, no fundo de vale, que é o que a gente vê hoje no Rio Tietê e todos os seus afluentes, Rio Tietê, Pinheiros, que são esgoto a céu aberto. Só para você ter uma ideia, né, em termos de... A região metropolitana de São Paulo consome hoje coisa da ordem de 60 metros cúbicos por segundo de água, né, de ordem de grandeza. Período de estiagem, a diluição que a gente tem desse esgoto daí é na faixa de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, quando não muito, né? Ou seja, a gente tem aí esgoto a céu aberto mesmo. As vazões do Rio Tietê não são tão grandes. O Rio Tietê é um rio muito pequeno para uma cidade com uma população tão grande assim. Tá? A verdade é que nós estamos nas cabeceiras dos rios e a nossa rede hídrica é muito limitada.
Então, portanto, a gente já tem que começar a enxergar as coisas dessa maneira. Nós não temos sistema separador absoluto, pelo menos por hora. Vai demorar um bom tempo porque a gente tenha realmente esse sistema separador. A gente trabalha mais com um sistema, nossa realidade é um sistema universal, certo? Ou seja, um sistema único. Isso não é só São Paulo, não é só a região metropolitana de São Paulo. Se a gente for para qualquer outra cidade maiorzinha, aí, de médio porte, no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, o retrato é o mesmo, né? Os projetos clássicos de drenagem urbana ainda seguem sendo feitos através de canalizações, aquilo que eu estava comentando agora há pouco, canalização de fundo de vale, embora haja um esforço muito grande para que se mude isso, né? Para que se altere esse conceito. Por lei, nós temos aqui nosso procurador, todo município tem que ter o seu plano diretor de macrodrenagem, mas a realidade nossa é o seguinte: muitas vezes o prefeito faz o plano de macrodrenagem do município, guarda muito bem guardadinho numa prateleira, e com isso, na hora que pedirem para ele, assim, você tem um plano diretor de macrodrenagem para financiar algum investimento na área de drenagem? Ele fala, não, tem aqui, já foi feito. Mas ele faz o que ele bem entende, ele faz lá a canalização que ele achar que deve fazer sem consultar o que está lá dentro. Nós já vimos isso, eu trabalho aqui no Centro Tecnológico de Hidráulica, aqui na cidade universitária, e vira e mexe, aparece para a gente barbaridades desse tipo. Ou seja, solicitações de outorga para canalização de córrego que não atendem de forma alguma o planejamento, o plano diretor de macrodrenagem. O resultado desse conjunto de fatores é também bastante conhecido, ou seja, você tem uma ocupação inadequada no entorno dos rios urbanos, ou seja, nós ocupamos a várzea do rio, e vocês são geógrafos, tem muito geomorfólogo aqui, a gente sabe que várzea de rio é leito de rio, é o leito maior de rio, né? Existe um conceito de hidráulica, não sei, não quero ser muito técnico aí, mas só para que a gente tenha ideia. Período de retorno, já viu falar de período de retorno? Período de retorno é o seguinte, é uma análise de risco, né, que a gente faz. É a probabilidade... Vocês estão ouvindo bem? É a probabilidade de um evento superar um determinado valor, tá certo? Então, a gente com isso assume determinados riscos para estruturas, obras de drenagem ou estruturas hidráulicas, quaisquer que sejam. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o DAE preconiza que se utilize um período de retorno de 100 anos para aprovar uma outorga de canalização. Ou seja, você tem que fazer uma seção de canal que consiga comportar uma vazão que tenha a probabilidade de ocorrer uma vez a cada 100 anos. É um pouco exagerado, mas, enfim, é um risco adotado. Podia ser 25, 50 anos, não interessa se é 25, 50 anos ou 100 anos. Mas a natureza molda os rios, isso existem trabalhos, não de agora, já de um bom tempo, né, que tratam do assunto, que mostram que aquela calha principal de um rio aluvionar, a calha principal, né, fora da várzea, ela suporta vazões com período de retorno de 2 anos, ou seja, uma vazão média anual. Ou seja, várzea está aí para ser inundada, por isso é o leito maior do rio. E o rio, com esse período de retorno de 2 anos, é um rio que tem uma seção equilibrada. Quando eu coloco uma seção para um período de retorno de 100 anos, eu estou desequilibrando completamente o rio. Esse rio já não é mais equilibrado. A tendência, isso é lei da física, hein? Não tem nada de esoterismo nisso, não. A lei da física diz o seguinte, eu tenho que voltar para essa seção. Por quê? Porque o rio não transporta somente água, transporta água e sedimentos que são produzidos na bacia. Então, é uma questão de equilíbrio físico entre carga que entra no rio e capacidade de transporte do rio. Então, essa seção de 2 anos é uma seção equilibrada. Quando a gente faz uma seção maior, estamos fazendo uma seção desequilibrada. Consequência disso é que eu ganho um problema para o resto da vida. Ou seja, eu vou ter que ficar fazendo o desassoreamento desse leito do rio para sempre. Se eu quero manter uma seção desequilibrada, é que nem você rodar um peão.
O peão não fica parado se você não der energia para ele ficar rodando. Na hora que parar de rodar, ele tomba. Ele sempre vai buscar a posição de equilíbrio. Aqui é a mesma coisa. Então, o problema que nós temos é que a gente acaba ocupando a várzea do rio, e essa várzea do rio, naturalmente, é inundável, foi feita para ser inundável, né? E com isso a gente vai ter sempre problemas crônicos de inundação. Um dos grandes problemas que nós temos é que, quando a gente tem uma ocupação urbana, nós alteramos completamente o ciclo hidrológico. Ou seja, deixa de ter, a infiltração cai bastante, você passa a ter uma fluidez maior, uma velocidade de escoamento maior da bacia para o rio, ou seja, a água chega muito mais rapidamente, porque quando você coloca todo o sistema de microdrenagem, né, você faz com que a água chegue rapidamente no fundo do rio, isso aumenta o volume de água que chega no rio e os picos de vazão, cada vez maiores. Então, aquele PDMAT 2 que foi feito, aquela canalização, o projeto 90 aqui do rio Tietê, que foi implantado, que custou todo aquele financiamento, mais de 300 milhões de dólares, já é insuficiente. Ou seja, a cidade cresceu e as vazões já não atendem, a seção do rio já não atende mais às vazões de projetos. Aí é uma questão, não vou entrar no mérito dessa discussão, se a gente tem, como é que a coisa tem que ser conduzida, mas isso seria um outro ponto a tratar. Mas esse modelo não é um modelo adequado, por isso que se fala num novo paradigma que já está aí, que é o planejamento do plano diretor de macrodrenagem, que justamente busca soluções para que a gente recupere aquilo que foi perdido no ciclo hidrológico. Ou seja, medidas não estruturais de preservação de áreas para infiltração, detenção da água em condições naturais, e medidas estruturais, quando isso já não é mais possível, já tem uma urbanização instalada, que seriam os piscinões para aumentar, para buscar a detenção das águas, né? Ou seja, reduzir a velocidade com que ela chega no rio e armazenar um pouco até que passe a chuva e depois você vai soltando gradativamente. Ou seja, é uma compensação do que se perde no ciclo hidrológico. É difícil, mas é possível. Por exemplo, aquilo que foi mencionado, a montante da barragem da Penha até Mogi das Cruzes, por exemplo, todo esse trecho superior do rio Tietê, o Departamento de Águas e Energia Elétrica luta com um sacrifício tremendo para que não haja ocupação das várzeas. Porque essa ocupação da várzea mataria completamente qualquer projeto aqui, ou seja, a gente teria problemas seríssimos de inundação aqui embaixo, né? Ou seja, a manutenção da várzea é fundamental para isso. Se a gente soubesse disso tempos atrás e tivesse preservado a várzea do Tietê aqui em São Paulo, nós não teríamos que gastar tanto dinheiro com drenagem urbana como estamos gastando agora, né? Com relação à questão do Saturnino de Brito, né? Ele é engenheiro sanitarista. Quando ele apresentou o projeto dele, era uma visão sanitária, não de drenagem urbana. Era justamente da drenagem das áreas baixas com um foco higienista, como foi feito na cidade de Santos, os canais de drenagem da cidade de Santos e uma série de outras localidades. Ou seja, é uma solução sanitária. E agora é importante, eu queria frisar bem isso, né? E talvez discorde um pouquinho com a senhora numa questão. Nem sempre solução sanitária é solução ambiental e vice-versa. São coisas distintas, né? Eu muitas vezes preciso de uma solução ambiental para resolver um determinado problema e que vai contra uma solução sanitária e vice-versa, né? Eu coloco isso porque se faz muita confusão entre solução sanitária e ambiental, porque a primeira coisa que vem para a gente, na cabeça da gente, é o seguinte: se eu despoluir o rio, tratando o esgoto, eu estou resolvendo um problema ambiental. Essa é uma situação em que uma solução sanitária vai na mesma direção de uma solução ambiental, mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, na drenagem dos canais lá de Santos, se pensava numa questão sanitária.
ou daqui, a solução do Saturnino de Brito aqui em São Paulo, era uma solução sanitária. Mas do ponto de vista ambiental, nada a ver, certo? Ou seja, aquilo que a gente tem do Rio Tietê lá para cima da barragem da Penha é uma solução ambiental muito mais interessante, certo? E não é essa a solução de fazer a canalização do Rio Tietê, né? Bom, depois a gente pode falar um pouco mais a respeito disso. Então, a implementação de medidas estruturais e não estruturais para a drenagem urbana e o tratamento da poluição difusa é um fator importante para a gente melhorar esse estado de coisas. Então, uma das perguntas que se fazia aí no panfleto do simpósio era: quem responde por isso? E aí é uma questão legal, e nós temos aqui o... primordial nossa a nossa delimitação territorial é justamente a bacia hidrográfica, né? Não sei se todos têm esse conhecimento, o público aqui não conhece exatamente, mas o estado de São Paulo foi dividido em 22 bacias hidrográficas, né? Que são as chamadas UGRs. Essa é a unidade de planejamento territorial, de planejamento de água que nós temos no estado de São Paulo. E o GAEMA ele tem uma atuação regionalizada dentro da bacia hidrográfica. A ideia é o tratamento regional de meio ambiente. Do que foi falado agora, eu não participei do painel da manhã, mas nós vemos a questão a questão entre água e energia. Nós temos um problema aí que não sei se foi abordado na parte da manhã ou não, mas que a quantidade de água que nós temos disponível para isso. Nós estamos num momento, deve ter sido falado de manhã, um momento crítico, a pior seca dos últimos 84 anos, porque a medição que nós temos começa em 1930. Como nós derivamos esse caminho em algum momento, transgredindo mais ou menos, e quanto? Então, nós fazemos o uso de uma cartografia retrospectiva dessas áreas antropizadas, usando, por exemplo, a pesquisa arquivística e várias janelas de interpretação desses sistemas geomorfológicos, às vezes visualizado em quadros, às vezes visualizados em fotografias, e fotografias aéreas e mapas antigos. Então, nós trabalhamos nessa perspectiva dos tempos históricos com intervalos de 100 anos ou mais, trabalhamos com indicadores, tanto da forma desses sistemas, forma das bacias, das vertentes, dos planícies de inundação, dos canais propriamente ditos, assim como foi mencionado anteriormente pela professora Odete, quando ela fez aquela comparação entre a extensão do canal pré-urbano, ou pré-retificação e pós-retificação. Então, são indicadores de forma, mas são indicadores de todas as formas, da bacia, das vertentes, dos canais, das planícies, dos terraços, para depois verificar como nós somos suprimindo com esses sistemas e suas funcionalidades hidrológicas. Então, trabalhamos com as formas, indicadores das formas, dos materiais superficiais, que isso é um lado da moeda importantíssimo, tão importante quanto as mudanças climáticas. Muitos dos nossos estudos hoje estão chegando à conclusão de que as mudanças que nós fizemos na superfície, né, dos terrenos, elas têm a mesma magnitude das mudanças climáticas e as previsões de eventos extremos que os modelos rodados estão prevendo. Então, entra na mesma ordem de importância. Sendo que o clima, por enquanto, a gente não consegue manejar, mas a superfície a gente ainda tem a possibilidade de legislar, aprender com os erros do passado e tentar modificar. Então, é uma análise geomorfológica clássica para a interpretação dos processos atuais e subatuais, né? E, como contraposição, a gente estuda esses meios antropizados. Então, a gente tem a escala dos tempos históricos e a escala dos tempos holocênicos, pleistocênicos ou geológicos, onde a gente vai buscar outro tipo de janela de interpretação de como a natureza vinha trabalhando, né? Então, no momento em que ela deixa um tipo de meandro com uma certa
curvatura, com uma certa sinuosidade, com uma certa seção transversal de canal, com um tamanho de planície, quer dizer que ela estava trabalhando dentro de uma faixa de magnitude para manter aquela forma estável, né? Então, que formas eram essas? Porque há uma riqueza muito grande nos sistemas aluvionares, em termos de deles poderem ser interpretados como arquivos próprios da natureza, né? Como se a gente estivesse fazendo um trabalho de arquivologia, mas não mais dentro dos arquivos com documentos históricos, mas sim nos sedimentos, na arquitetura deposicional, nas formas dos canais, e com isso, então, identificar como é que a natureza vinha trabalhando antes da intervenção antrópica. Bom, então, envolve o desenvolvimento dessa geomorfologia antrópica, onde a gente faz essa radicalização dessa análise morfológica e funcional da paisagem original ou pré-perturbação direta. Há uma busca por geoindicadores dessas mudanças. Isso possibilita diversas avaliações. Desculpa, você está me acompanhando? Beleza. Graus de interferência antrópica nesses sistemas, graus de singularidade desses sistemas, que, como atributo ambiental, isso é extremamente relevante, e através do estudo desses sistemas a gente pode falar em termos de geodiversidade, integridade, funcionalidade, riscos e vulnerabilidades. Então, a busca por o entendimento dessas paisagens pré-perturbação possibilita tecer, né, hipóteses e qualificações e valorizações dessa ordem aí. Há uma outra avaliação possível, que é a dos serviços ambientais. E aqui eu escolhi esse serviço ambiental chamado de capacidade de armazenamento das planícies fluviais meândricas. Então, eu escolhi esse indicador, num primeiro momento, para explicar para vocês essa metodologia aparentemente confusa. Então, com ela, a gente consegue fazer a apreciação desses textos legais, processos e sistemas de gestão, claro que não de forma completa, mas ajuda, né? E ela colabora também, como eu já disse, com as leituras geográficas. É uma série de autores, no caso da antropogeomorfologia, que era uma área da geomorfologia pouquíssimo conhecida até 10 anos atrás, e que hoje há um somatório de estudos que convergindo no sentido de consolidar essa perspectiva analítica da geomorfologia. Bom, a gente faz uso também disso que eu mais ou menos expliquei, que é a paleohidromorfologia, que ela se propõe também a reconstruir, por meio do conhecimento pretérito desses sistemas, a magnitude e a frequência desses fluxos hídricos e das inundações, por meio dos registros recentes, isso é mais comum, mas também usando referências geomorfológicas e sedimentares, que aí a gente teria um tempo mais longo para trabalhar. Nós estamos trabalhando já há mais de 15 anos dentro da Grande São Paulo, com diversas subbacias aqui, perseguindo justamente esses indicadores. Então, essa foi uma primeira tentativa de juntar trabalhos de diversos autores na área de geomorfologia para reconstituir a paisagem original da Grande São Paulo. Essa foi uma abordagem regional, onde vocês estão vendo aí a parte serrana da Cantareira, nessa simbologia aí, parece um vulcãozinho, mas não é, né? Um erro de cartografia temática, mas para ficar bem visível. Essa parte mais cinza diz respeito à bacia sedimentar de São Paulo, uma bacia terciária. No interior dela, partes cinzas mais claras, que tem relação justamente com as planícies fluviais meândricas, são sedimentos quaternários depositados por rios e suas inundações. E nessa parte de cinza mais escuro, no entorno, é justamente a parte dos morrotes, onde justamente a professora Odete mencionou um certo período histórico, a partir da década de 40, 50, 70, onde a gente tem a expansão urbana transgredindo para essas áreas de menor aptidão ao assentamento urbano, que são esse cinza médio, digamos. Então, nós fizemos essa simulação para ver o que a gente conseguiria e acabamos desenvolvendo
uma tabela enorme, onde fica muito evidente ficam evidentes esses períodos de maior transgressão em certos sistemas. Então, quando é efetivamente que a gente tem a ocupação das várzeas pelo sistema viário, pela urbanização, então esses marcos ficaram bem, assim, e no conjunto, evidenciados, né? Então, a gente usa, sim, a morfologia original da Grande São Paulo, a cartografia geomorfológica do Vale do Ribeira, como um contraponto, porque estudos recentes mostram que parte dos eventos extremos, se a gente tem um intervalo de recorrência, por exemplo, de inundação de canais fluviais, para as planícies de inundação, com intervalos de 2 anos, se a gente espera que esse evento aconteça dentro desse intervalo temporal, isso é mais ou menos corroborado em diversos meios morfoclimáticos, domínios morfoclimáticos diferentes, isso se mantém. Do ponto de vista de um primeiro nível terraceado, segundo e terceiro níveis terraceados, isso já não se mantém. Então, alguns autores colocam que no terceiro nível terraceado nós receberíamos, sim, eventos de inundação com intervalo de recorrência de 100 anos. Então, esse é um estudo que a gente está desenvolvendo, vendo qual é a compatibilidade desses estudos feitos, por exemplo, na Alemanha e na Espanha, para com os nossos sistemas daqui. Porque se a gente souber que esse terceiro nível tem uma relação estreita com esses intervalos de recorrência, a gente revoluciona essas estimativas dos eventos extremos, aprendendo que na natureza ela já está dando sinal para nós de que esses eventos são comuns, senão essa forma não existiria, né? Porque a gente tem o fluxo hídrico, quando ele lida com esses materiais sedimentares, ele molda essas formas. Então, é um registro de eventos que a gente está tentando fazer essa relação entre intervalo de recorrência e níveis terraceados, que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, né? Tinha. Não só, então, as várzeas, as planícies de inundação, mas os níveis terraceados relacionados a eventos extremos. Achamos coisas interessantíssimas no Vale do Ribeira. O terceiro nível terraceado, nós achamos relação com eventos El Niño e Laninha. Esses eventos, eles têm intervalo de recorrência por volta de 3 a 7 anos. Ou seja, e dentro de uma abordagem estatística, de uma série de dados, essas vazões eram esperadas para intervalos de recorrência de 100 anos. Nós, nessa relação entre terraço e intervalo de recorrência do evento, nós achamos para 50 anos. E, além disso, identificamos 2 eventos que estão vinculados a anos El Niño e Laninha, que pode dar intervalos ainda menores. Então, isso nos assusta porque dá toda uma bagunçada nas referências que a gente tem para trabalhar mais com essa abordagem estatística. Tá? A natureza dizendo que, olha, a irregularidade é a norma, né? Então, eventos extremos já vinham acontecendo. Então, é com isso que a gente vem trabalhando, para dar essa referência. As áreas de estudo são basicamente áreas com alto nível de urbanização, como vocês estão vendo aí, a Grande São Paulo, e áreas com bacias mais preservadas, para a gente poder tecer comparações. Aqui é só uma aproximação do que eu acabei de falar, que é o mapa da Grande São Paulo, um pouquinho mais próximo, e um contraponto ao que seria essa planície fluvial, em amarelo, porque aí é o mapa geológico dando ideia, então, do que seria essa planície fluvial. Várzea mais terraços baixos. Seria toda essa parte amarela que inclui aí Pinheiros, Barra Funda. Aí vocês vão dizer para mim, mas os sistemas hidráulicos modificaram essa dinâmica natural. Sim, mas a gente usa essas referências para saber de que magnitude estávamos falando antes da urbanização. É esse que é o lance. Aqui tem um mapa, que é um mapa da morfologia original da planície do Pinheiros, e também é de um doutorado que terminou há pouco tempo, e ele mostra para nós também esse sistema. Vocês estão vendo aí, tudo que está colorido é o sistema fluvial meândrico, então esse verde interno diz respeito
a planície de inundação, a várzea propriamente dita, depois a gente tem o oliva, que são os baixos terraços, depois a gente tem o amarelo, que são os segundos níveis terraceados. A grande lance vai ser conseguir estabelecer, né, uma magnitude de vazão associada a esses níveis. E com isso é uma outra abordagem, ela é complementar à abordagem estatística, ela é diferente, ela usa uma outra lógica, apesar de usar geometria hidráulica para fazer esses cálculos também. Aqui é só para mostrar para vocês o tipo de reconstituição que a gente faz. São vários perfis. No Rio Pinheiros, por exemplo, eu chamaria atenção para essa figura intermediária, onde a gente tem uma representação de como a morfologia antrópica modificou. Isso é uma seção transversal, é uma das muitas que foram geradas, mas, de qualquer maneira, dá para entender, por exemplo, como a morfologia antropogênica ela vai modificar, por exemplo, a localização dos eventos de inundação, apesar de que nós estamos achando que eles vêm, quase 100% deles ainda ocorrem dentro da planície de inundação. Aí, percebendo esse grande aterro que vocês estão vendo aí, num dos perfis, a gente consegue ver o grande aterro do Parque Vila Lobos, né, sobreposto à planície de inundação. A gente consegue ver o canal retificado do Pinheiros e também a raia olímpica e mais à esquerda a cidade universitária representada minimamente aí. Isso é só para mostrar que como a gente faz esse contraponto entre o que era originalmente e o que é agora, a gente consegue também achar uma lógica da nova localização das enchentes. Por exemplo, elas ficam na retaguarda de alguns diques que são construídos, e aí não é mais a forma original só, mas é a forma antropogênica também, tendo em vista que a frequência das inundações parece não ser significativamente